própria mentalidade, sem experiência de vida em comum, sem experiência, não necessariamente na política formal, mas experiência comunitária que envolva uma comunidade onde se debate, onde se negocia, onde se disputam opiniões. Que não basta exercitar como um solilóquio para ser capaz de ampliar os horizontes de sua própria mentalidade. Que a imaginação carece de interação e de imagens, que são essas perspectivas outras. Arendt principia um capítulo central de A Condição Humana, sua obra de teoria política talvez mais influente, com duas epígrafes. Uma delas de Dante. A outra, que eu acho fascinante, é da Isaac de Nessen. Todas as dores podem ser suportadas se se pode contar uma história sobre elas. Por mais bonito que seja isso, não é disso que eu vou falar. A outra é de Dante. Pois, em toda ação, o que é visado primeiramente pelo agente, quer ele haja por necessidade natural ou por livre-arbítrio, é revelar sua própria imagem. Daí resulta que todo agente, na medida em que age, sente prazer em agir. Como tudo que deseja sua própria existência, e como na ação a existência do agente é de certo modo intensificada, resulta necessariamente o prazer. Assim, nada age, ao menos que ao agir torne patente seu si mesmo, seu self latente. Fim da citação do Dante. A associação entre ação e revelação do agente seguramente não é acessória, secundária, como indica a primeira seção do capítulo, intitulada precisamente A Revelação do Agente no Discurso e na Ação. Há uma estreita conexão entre ação, revelação e pluralidade, conceitos fundamentais à fenomenologia arendtiana da vida ativa. Arendt sustenta, eu cito a Condição Humana, que a pluralidade humana, a condição básica da ação e do discurso, tem o duplo aspecto da igualdade e da distinção. Se não fossem iguais, os homens não poderiam compreender uns aos outros e os que vieram antes deles, nem fazer planos para o futuro, nem prever as necessidades daqueles que virão depois deles. Se não fossem distintos, sendo cada ser humano distinto de qualquer outro que foi ou será, não precisariam do discurso nem da ação para se fazerem compreender. Fim da citação. Seguramente, todos os entes singulares portam algo de único, mesmo os espécimes das diversas espécies e os objetos incluídos em uma determinada classe. Não obstante, ela insiste, só o homem é capaz de exprimir essa distinção, eu estou citando essa frase, e distinguir-se, e só ele é capaz de comunicar a si próprio, e não apenas comunicar alguma coisa, como sede, fome, afeto, hostilidade ou medo. Fim da citação. Essa manifestação ativa da própria distinção converte-se em unicidade, de modo que o traço específico da pluralidade humana consiste em ela ser a paradoxal pluralidade de seres únicos. As palavras e os atos são vias reveladoras dessa distinção única, e o engajamento na fala e na ação não apenas nos insere no mundo humano, mas simultaneamente confirma o próprio de nossa humanidade e revela nossa identidade pessoal. Arendt sublinha que essa revelação de quem, eu estou citando novamente, em contraposição ao que alguém é, os dons, qualidades, talentos e defeitos que se podem exibir ou ocultar, está implícita, esta revelação, em tudo o que alguém diz ou faz. Fim da citação. Também por isto, é bastante certo que esse quem se revele mais inconfundivelmente para os outros e não se apresente como algo de que o agente possa dispor deliberadamente, com o propósito de se revelar a si próprio e se revelar de tal ou tal modo
ou também de ocultar-se. Assim, o quem da própria pessoa é semelhante ao daimon na religião grega, diz Ágata, que acompanha cada homem durante toda a sua vida, sempre observando por detrás, por cima de seus ombros, de sorte que só era visível para aqueles que ele encontrava. Essa é a última frase de Ágata, e continuo citando a condição humana. O fato é que a manifestação do quem ocorre da mesma forma que as manifestações notoriamente duvidosas dos antigos oráculos, que, segundo Heráclito, não revelam nem escondem com palavras, apenas sinalizam. É esse um fator básico da incerteza igualmente notória, não apenas de todos os assuntos humanos, mas de todos os assuntos que se dão diretamente entre os homens, sem a influência mediadora, estabilizadora e solidificadora das coisas. Fim da citação. Mesmo os espectadores de nossas manifestações na ação e na fala são frequentemente aturdidos pela intangibilidade da singularidade única, que é apenas entrevista essa singularidade nas aparições desse quem. Pois quando se busca dizer quem alguém é, acaba-se por descrever suas qualidades compartilhadas com aqueles que possuem análogo caráter, seus o quê. Em todo caso, a unicidade do quem ou do si mesmo jamais é monística e sua forma própria de aparição não se dá na solidão, na relação do indivíduo consigo mesmo. Nosso quem, nossa identidade mais própria é, por assim dizer, público. Cito Jacques Taminiau. Longe de requerer a retirada para uma esfera egocêntrica, ela se revela apenas em uma rede de relações e atos de fala, de modo que a ação intensamente pessoal e, não obstante, não revelada ao agente, é antes e acima de tudo a própria existência de alguém na imprevisível e irreversível sequência de eventos que acontecem a ele ou ela nessa teia de relações e palavras. Fim da citação do Taminiau. Em seu ensaio, O que é liberdade, reunido entre o passado e o futuro, Arendt defende, peremptoriamente, que se os homens desejam ser livres, é precisamente à soberania que devem renunciar. Ela sustenta que a soberania política é sempre uma ilusão, na medida em que, dada a pluralidade e a teia de relações humanas, ela só pode ser mantida como recurso a meios não políticos, principalmente a violência. A liberdade está antes conectada à capacidade humana de desencadear novos inícios por meio da ação. Somos livres apenas quando agimos, mas ao mesmo tempo somos de tal modo enredados na ilimitabilidade, na ambiguidade, na imprevisibilidade e na irreversibilidade da ação, que só podemos conservar nossa liberdade, nossa capacidade de iniciar algo novo, se dispusermos de expedientes de reconciliação permanente com os efeitos colaterais de nossa não soberania sobre aquilo que desencadeamos, entre os quais, esses expedientes de reconciliação, Arendt dedica especial atenção à condição humana, ao perdão e à promessa. Não obstante esse rechaço da soberania e a explicitação do seu antagonismo com a pluralidade, em A Condição Humana, Arendt vincula o que chama de extraordinária sensibilidade de Nietzsche para os fenômenos morais à inigualável clareza com que Nietzsche teria visto, cito Arendt, a conexão entre a soberania humana e a faculdade de fazer promessas, o que o levou ao singular discernimento da relação entre o orgulho humano e a consciência humana. Fim da citação. Arendt reclama a companhia de Nietzsche em A Condição Humana quando está a refletir sobre as infortunas da ação humana, notadamente da ação política, aquelas que eu mencionei: irreversibilidade, imprevisibilidade
ilimitabilidade, ambiguidade. Ela sustenta que a imprevisibilidade da ação decorre tanto da obscuridade do coração humano, da nossa incapacidade de garantir hoje o que seremos amanhã, quanto da impossibilidade, estou citando agora, de se preverem as consequências de um ato em uma comunidade de iguais, onde todos têm a capacidade de agir. Fim da citação. Essas infortúnias são constitutivas da ação humana e possuem uma estreita conexão tanto com suas possibilidades e limites, quanto com sua dignidade própria. A contingência, ao mesmo tempo, limite e possibilidade, é o signo mais evidente de seu caráter mais próprio. Tanto a contingência interna do coração humano, que é o preço que pagamos pela liberdade, quanto a contingência externa da teia de relações humanas, que é o preço que pagamos pela pluralidade e pela realidade, constituem o que Arendt chama de dupla obscuridade dos assuntos humanos e que é dissipada parcialmente pelo ato de fazer promessas. O grandioso, eu cito um fragmento de Arendt dos seus diários de pensamento, de 1951. O grandioso na promessa é que ela estabelece algo fiável, confiável, precisamente no material do incalculável ao qual nós mesmos pertencemos. O essencial de toda moral deveria ser que apenas as promessas têm vigências dentro de um mundo que em princípio se mostra como incalculável, irregular, não necessário. O orgulho, a honra do homem, consiste precisamente em assumir responsabilidade no campo do incalculável. Fim da citação. Assim, ainda que toda pretensão à soberania individual na teia de relações humanas seja claramente espúria, a soberania, cito Arendt, passa a ter certa realidade limitada quando muitos homens se vinculam mutuamente mediante promessas. A soberania reside na resultante independência limitada em relação à impossibilidade de calcular o futuro. E seus limites são os mesmos limites inerentes à própria faculdade de fazer e cumprir promessas. Fim da citação. Está na condição humana. Os acordos mútuos permitem conceber em política a ideia um tanto paradoxal de uma soberania precária, mas ainda assim superior ao responder por si, ou à capacidade de responder por si, daqueles que jamais se comprometeram com promessas. E essa superioridade, diz Arendt, decorre da capacidade de dispor do futuro como se fosse o presente, isto é, do enorme e realmente milagroso aumento da própria dimensão na qual o poder pode ser eficaz. Essa última frase é uma citação de Arendt, condição humana. Para Arendt, essa orgulhosa e limitada soberania sobre si não é o avesso da liberdade se ela for pensada individualmente no campo da moral e comunitariamente no campo da política. No mesmo ano em que publicou As Origens do Totalitarismo, 1951, e em um contexto inteiramente distinto, ela sustentou em seu diário de pensamento que toda moral pode ser realmente reduzida à promessa e ao cumprimento da mesma. E enfatiza ainda: somente quando na promessa me liguei a outros, ou na vontade me liguei a mim mesmo, eu deixo de ser tão incalculável e imprevisível quanto os outros seguirão sendo necessariamente para mim. Só podemos suportar a imprevisibilidade dos outros, isto é, sua liberdade, se nós pelo menos pudermos nos fiar em nós mesmos. Isto se realiza na promessa e no manter a promessa. Sem essa fiabilidade, que apenas o homem feito um pode experimentar no intercâmbio com os demais, o mundo dos homens é simplesmente um caos. Fim da citação. Chamo a atenção para os que conhecem um pouco mais a obra de Arendt, para o fato de que essas considerações são de 1951, muito prematuras
maduro em relação a todas as outras especulações posteriores relativas a esse tema. Em A Condição Humana, de 58, resta uma referência muito tênue ao vínculo entre prometer e estabilizar a identidade. Falta de uma expressão melhor. Assim como as coisas, de algum modo, estabilizam a minha relação com o mundo e com os outros, o fazer promessas estabelece e estabiliza uma relação consigo mesmo. Dessa divisa claramente nietzschiana, na minha opinião, na medida em que ela, nos diários de pensamento, as primeiras páginas daquele volume gigantesco, são todas dedicadas ao exame dessas considerações de Nietzsche sobre a promessa e, em seguida, também sobre o perdão. Sobre o perdão eu falei em Rosário, se me lembro bem, o quanto a mudança de posição diária é espantosa. Nessa ocasião, ela trata o perdão como algo arrogante, execrável. Enquanto que sobre a promessa, ela parece muito mais estável no seu juízo. Bom, o homem feito um, que é central à reflexão diária sobre a moral. No início do fragmento, ela indica que pensar em solitude ou solidão, não estar só, desculpe, é sempre um diálogo consigo mesmo. E apenas quando encontro meus pares, me faço, por assim dizer, idêntico comigo mesmo. Me faço um. Apenas quando me expresso a outro eu, sou realmente existente enquanto eu. Fim da citação. Mais uma vez, enfatizo, isso aparece quase que textualmente em A Vida do Espírito, mas é de 1951, de 20 e tantos anos antes. Ou, para seguir mais próximo de Nietzsche, eu, não ela, com acento psicológico seguramente maior, eu cito um trecho de um livro do professor Oswaldo de Acóia, Nietzsche versus Kant. Aquilo que dá testemunho de nossa verdadeira identidade não está soterrado na interioridade nem na profundeza de nosso ser, ou, caso esteja, não será por esse caminho que ele vai se tornar acessível a nós. Não é para dentro, para baixo, para os porões e as cavernas que devemos nos dirigir, mas para o exterior, para cima, para as séries dos nossos encontros, nossas afecções e experiências. Sobretudo, muito acima daquilo que ingenuamente tomamos como sendo nossa identidade, nosso eu. Nosso percurso de formação é pontuado pela presença constante do outro, desenhando, portanto, uma linha de fuga em relação a um centro estável e pseudo-identitário. Um movimento de afastamento que possibilita, por meio de um retorno reflexivo a si, a reapropriação do si próprio. Fim da citação. É decisivo que o quem de todo indivíduo acaba por coincidir significativamente com o conjunto de manifestações de cada um em palavras e atos. O segredo de quem se é, mais uma vez o Oswaldo de Acóia, em um outro texto, o Oswaldo escreveu um livro sobre Nietzsche chamado, não me lembro o título agora, Nietzsche, o humano como memória e como promessa. Acho que é o último livro dele, não sei se ele escreveu outro. E tem um capítulo dedicado à área de Nietzsche, de que eu gosto muito. O segredo de quem se é, diz Oswaldo de Acóia, permanece cifrado em pensamentos e obras, em ações e discursos, na palavra e no silêncio. Assim, prossegue Oswaldo, nenhuma ação é desacompanhada de intenções, motivos e metas, mas cada ação é livre na medida em que é capaz de transcendê-los, isto é, na medida em que produz ou dá à luz produz ou dá à luz ao ator ou realizador, mais que meramente
expressar seu antecedente, à medida que cria novas relações e realidades, mais que consolida as antigas. A liberdade não é uma condição centrada no sujeito, pois, conclui Oswald citando Arendt, ser livre e agir são a mesma coisa. Fim da citação. Para Arendt, aqui em notável confluência com Nietzsche, e eu não quero, de longe, fazer de Arendt uma Nietzscheana, apenas acho que, como os diálogos com Jaspers, Kant e tantos outros, Aristóteles, é possível iluminar a perspectiva de Arendt a partir desses diálogos. Por acaso, agora eu estou interessado nessa relação com Nietzsche e também Aristóteles. Então, vou me dispensar de me justificar, não é isso que está em jogo. Bom, a invenção do ator que se esconde nos bastidores, diz Arendt, decorre de uma perplexidade mental, mas não corresponde a qualquer experiência real. Fim da citação da condição humana. Tal invenção é um retruque direto à dificuldade de encontrar em uma série de eventos que constituem uma história um efetivo autor do resultado final. Quando muito podemos indicar iniciadores, mas não no sentido de que a história, o conjunto das histórias engendradas pelas ações humanas, possa ter um autor ou produtor, seja um indivíduo, seja uma classe, seja uma dinâmica pré-estabelecida dos conflitos entre indivíduos, classes ou épocas. A resposta à pergunta quem és, para Arendt, implica em que, cito Jacques Millot, cada pessoa responda aos outros e identifique a si mesmo como agente de seus feitos, ao anunciar aos outros o que fez, faz e pretende fazer, em meio a uma pluralidade que precede e sucederá essa pessoa, de modo que essa individuação em palavras e atos confere pleno direito à narrativa e abre a porta, por assim dizer, à simbolização ilimitada. Fim da citação do Tamilhão. Para Arendt, revelamos quem somos quando agimos e falamos, mas antes de tudo, tornamos-nos quem enfim seremos quando deixamos de estar entre nossos pares e resultamos, afinal, apenas os heróis de uma história contada, de uma biografia, quando enfim tornamos-nos o que afinal seremos, os heróis de uma história que pode ser contada, uma biografia. Ou, nas palavras mais uma vez do Oswald de Ancoia, sobre o si mesmo, ou self, em Nietzsche, que, em minha opinião, poderiam muito bem ser seria acomodada sem mais à posição de Arendt sobre o tema. Não partimos, diz o Jacoia, de uma realidade oculta na profundidade de nosso íntimo, de um tesouro que teríamos de desenterrar de uma caverna obscura. Ao contrário, o primeiro passo do caminho consiste num desprendimento, num desgarramento daquilo que no íntimo consideramos como nosso eu. Em Nietzsche, o caminho não parte da interioridade. Ao contrário, dela devemos nos afastar. Nossa identidade pessoal só pode ser alcançada no final de um percurso, conquistada na trajetória da biografia, na linha traçada por nossas escolhas e nossos feitos, compondo a unidade de um estilo, fundamento dissipante que pode ser resgatado apenas ao espelharmos de maneira cambiante os fatos e os gestos dispersos que compõem a história de nossas vidas. Fim da citação. Bom, se eu não tenho a pretensão de Nietzscheanizar a Arendt, eu não sei se dá para dizer o mesmo do Oswaldo, se ele não está arendtianizando demais, sei lá, Nietzsche. Em Ecce Homo, Nietzsche diz que alguém se torne o que é, pressupõe que não suspeite sequer remotamente o que é. Fim da citação. Também por isso nossa identidade se dá como praxis e como narrativa, a história contada sobre nós mesmos, por aqueles que são espectadores de nossos feitos e ainda por nós mesmos, com confiabilidade bem menor, também no caso de Nietzsche. A constituição de si
e aí eu finalizo esse percurso com o Giacoia, citando: exige um lavor obstinado para resgatar as próprias marcas de percurso, juntar os cacos e reunir os fragmentos de si deixados ao longo do caminho da vida, que passo a passo vai se desenhando fora de si e sem prévio controle e disposição por parte daquele que vive. A obra de uma vida não é da mesma natureza do produto da fabricação, do tipo do artefato que subsiste por si depois de cumprido o ciclo operativo da produção. Trata-se antes de uma composição inacabada, deposição de si nas obras, como a inscrição do herói em seus feitos. Fim da citação. Dessa dimensão da constituição de si, é importante destacar um aspecto decisivo. Não nos constituímos senão em comunidade, no distanciar e no aproximar de exemplos e perspectivas que nos inspiram e nos repulsam. A nossa capacidade de imaginar e projetar o que somos é inteiramente devedora do cultivo da interação com os outros, que não apenas são espectadores de nossa revelação, mas são ainda ativos constituidores de perspectivas outras, das quais dependemos para sermos capazes de nos constituirmos como pessoa. Quando lida com as propriedades do juízo reflexivo ou reflexionante estético, tal como aparece na terceira crítica, e trata de explicitar suas afinidades com a esfera política ou o caráter potencialmente político de sua operação, Arendt, isso em Kant, concebe a capacidade de imaginar, não apenas como o tornar presente no espírito, em imagens, os objetos que não estão mais presentes, mas também como a capacidade de representar na mente o ponto de vista de todos os outros que habitam o mundo, tornados então virtualmente presentes e tomados efetivamente em consideração na formulação do juízo. Para Kant, a máxima da faculdade de julgar é uma mentalidade alargada, ou seja, a capacidade de pensar no lugar dos demais espectadores, de abandonar as condições privadas subjetivas do juízo e assumir uma maneira de pensar que toma em conta o alargamento do espírito a ponto de aquele que julga ser capaz de colocar a si próprio entre parênteses, desconsiderar o interesse próprio e buscar assumir um ponto de vista geral que tome em conta o ponto de vista de todos os outros, não empaticamente, mas pela abstração das limitações do meu próprio juízo. Esta é, ademais, a condição mesma da imparcialidade, tal como a assume Arendt. Para ela, o pensamento crítico, ou seja, aquele que se expõe ao exame livre e aberto e não deixa sequer a si mesmo a salvo do seu poder cáustico, o pensamento que é eminentemente anti-autoritário e aberto, ele implica comunicabilidade e, em suma, não pode se dar sem a imaginação. Por meio dela, numa imagem que ela toma de Kant, saio em visita a pontos de vista outros e posso adquirir um ponto de vista geral, termo que ela prefere ao universal para traduzir allgemein. Intrinsecamente, esse ponto de vista geral vinculado aos pontos de vista particulares percorridos. Cito Arendt: pensar com mentalidade alargada significa treinar a própria imaginação para sair em visita. Fim da citação. É tendo também isso em vista que ela pode afirmar que o pensamento político é representativo, pelo fato de que forma uma opinião acerca de um tema, levando em consideração diferentes pontos de vista, representando em minha mente as posições dos que estão ausentes. Isso não significa que representar seja uma questão de empatia, ou, como ela diz, de contar os narizes, ou de aderir a uma maioria. Mas significa que, cito, o próprio processo de formação de opinião é determinado por aqueles em cujo lugar alguém pensa e utiliza sua própria mente. Fim da citação. Em um exercício desinteressado, liberado dos interesses privados, de imaginação.
exercícios interessados de imaginação, liberados de interesses privados. Assim como Kant afirma que a mentalidade alargada é mais uma maneira de pensar que o atributo de um espírito amplamente dotado, ou, para dizer como Kant na Crítica da Razão Pura, uma frase que eu gosto muito, a erudição não cura estupidez, não é? Arendt sustenta que quando penso do ponto de vista dos outros, mais do que ampliar os domínios do meu próprio espírito, alargo minha própria perspectiva em sua capacidade máxima de ser imparcial. E, diz ela, cito, a autêntica qualidade de uma opinião, como de um julgamento, depende de seu grau de imparcialidade. Fim da citação. Também, e vou indo para o final, eu estou controlando a mesa, mas eu não vi que horas eu comecei, mas eu já estou terminando. Também o juízo não é soberano, e as vicissitudes da ação o contaminam de modo decisivo. Do mesmo modo que o perdão e a promessa, como não reações, mas novas ações, são também imprevisíveis, são ambíguas. Bom, resolve criando problemas talvez novos também. Apenas o intercâmbio permanente de visadas e perspectivas pode garantir aquilo que Arendt não teme nomear como realidade. Em isolamento, se recusarmos ou não nos for concedida a redenção representada pelo estar junto, a compartilhar nossas perspectivas, estamos condenados ao pesadelo e à vertigem da irrealidade, tanto de nós mesmos quanto do mundo. Nossa autenticidade, e essa palavra aqui não é neutra, só se manifesta na produção de uma aparência. O nosso quem é público, mais uma vez. É justamente a gloriosa luminosidade da constante presença dos outros na cena pública que, para a arte, forma a realidade. A polis era entendida, ela lembra pelos gregos, como o espaço da visibilidade, como um domínio público-político em que os homens atingem sua humanidade plena, sua plena realização como homens, porque não apenas são, como na privatividade da casa, também aparecem. Essa última frase é uma citação da condição humana. Desculpe, não. Do texto Filosofia e Política. Na interpretação de Jacques Mignot, que transcrevo um tanto abaixo, na verdade, parafraseio, a falácia contida na teoria dos dois mundos consiste em afirmar, de vários modos, a superioridade do fundamento sobre a superfície, do ser sobre a aparência. No mundo em que nossa existência se desenvolve entre o nascimento e a morte, entretanto, essa distinção não tem aplicabilidade legítima, pois aí, ser e aparecer não formam graus hierárquicos, ou posições hierárquicas, eles coincidem. E precisamente porque coincidem, nada do que é, ou seja, nada do que aparece é estritamente singular. Em vista disso, permanece apresentando-se ao olhar de vários espectadores. Esses espectadores, no plural, também se mostram como um espetáculo e, ao mesmo tempo, estão sendo percebidos e estão a perceber. Em vez de serem do mundo, eles são do mundo. A identidade deles está, desse modo, estritamente relacionada a um cenário comum diante do qual aparecem. Porque esta produção é apresentada a uma pluralidade de perspectivas ou pontos de vista, esta diferença nos pontos de vista não é obstáculo para a identidade dos espectadores constitutiva dela. Isso também significa que aparecer é sempre um parece-me de uma dada perspectiva e exige um lado que se oferece e se apresenta. Cada recorte anuncia e ao mesmo tempo oculta outros recortes. Somos do mundo e não meramente estamos nele. A frase de Arendt no início de A Vida do Espírito. A própria realidade do mundo e a minha identidade dependem do fato de que os homens são de fato espectadores, mas também aparecem uns aos outros. Como afirma a condição humana, eu cito, para os homens,
A realidade do mundo é garantida pela presença dos outros, pelo fato de aparecerem a todos. E ela cita ainda Aristóteles: chamamos de existência aquilo que aparece a todos. Uma citação. Portanto, outra citação, que é a Vida do Espírito: nada e ninguém existe no mundo cujo próprio ser não pressupõe um espectador. Em outras palavras, nada do que é, à medida que aparece, existe no singular. Tudo o que é próprio para ser percebido por alguém. Não o homem, com H maiúsculo, mas os homens é que habitam esse planeta. A pluralidade é a lei da Terra. Fim da citação. A mentalidade não se alarga sem a experiência do viver em comum. Um dos traços decisivos da dignidade da política consiste justamente em fornecer condições para o pensamento e o juízo saírem efetivamente em visita a perspectivas outras. Descolado da experiência e do intercâmbio no mundo comum, experimentamos não o pesadelo da irrealidade na dúvida hiperbólica, mas antes a vertigem da certeza na imaginação danificada. O fascismo é, antes de tudo, ódio à pluralidade e pobreza de perspectiva. É, portanto, o avesso da política e da sua dignidade, e, antes de tudo, por isso, deve ser vigorosamente combatido. Obrigado.